E aí, meu querido, conta pra gente a sua história aqui na hipnose, cara. Como é que você conheceu esse troço chamado hipnose? Como é que isso entrou na sua vida? De onde é que veio? Pra onde é que vai? Quem é o Vamos lá. Gogo misturado com essa... É uma arte, né, hipnose? É uma dança, cara. Eu vejo como uma expressão de. Hoje eu vejo como uma expressão de arte mesmo. É igual você pegar Jung e começar a ler. Por mais que as pessoas falem que tem evidências científicas, e a gente busca muito isso para poder explicar algumas coisas, mas é uma expressão filosófica, é uma expressão artística. Quando você entende isso, você começa a entender a profundidade do caos que tem nas pessoas, né? Eu acho isso muito lindo, cara. Sim. Eu acho isso muito bonito. Quem é o Gogo dentro da hipnose? Gogo é filho de seu Xandiri, que era cigano, e Dona Márcia, que era Gaji, não cigana. E eles faziam parte de uma sociedade iniciática filosófica quando eu era bem pivetinho, cara. Eu acho que eu tinha, tipo, Uhum. 7 anos, 8 anos. E eles brincavam com a gente, na época eu morava no Guarujá. Eu lembro que tem um lugar lá que chama Morro do Surucutuba. E na época, anos 80, era um lugar muito legal, cara. Era bem frequentado, era só por família. Hoje diz que só vai uma galerinha mais ou menos, então, não sei, mas naquela época a gente tava ali no mar e tal, e eles fizeram uma brincadeira com a gente, tipo, fica de olhos fechados, eles colocavam a mão na frente e faziam a gente ir pra frente, pra trás, etc. E eu achava que era mágica. Bicho, eu tinha 7 anos de idade, eu tenho quase 40 hoje, tenho 39. Uhum. Depois disso, eu comecei a me interessar por outros assuntos, tipo assuntos sobre mediunidade, porque para quem não sabe, eu sou médium também. E coisas com características mais enraizadas nas religiões ou nas expressões religiosas. Depois disso, eu acho que quando eu entrei na maçonaria, cara, foi 2011. Acho que é 2011, 2012, alguma coisa assim. Eu entrei na maçonaria, achei que eu ia encontrar assuntos mais aleatórios, assim. Acabei nem encontrando, Uhum. porque enfim, era uma loja que não tinha essas prerrogativas. Mas eu acabei caindo junto na mesma sociedade que os meus pais faziam parte. Olha que louco. E Tá. ali, durante aqueles 7 dias que tem de práticas e etc., tem uma prática que você se encontra com o seu eu superior, o seu eu interno. Ali virou uma chavinha. Porque dentro desse lugar, eu não tô de Uhum. sacanagem, mas, tipo, eu olhei pro lado, o molequinho tava levitando. Eu falei, não, isso tá muito X-Men pra minha cabeça, né? É muito gibizinho, é muito Batman, né? É muito sugestivo. Eu adoro essas coisas, o que eu vou ver? Uhum. Aí eu comecei a olhar para um lado, outro fazendo a mesma coisa. Aí eu fui fazer uns treinos de você ir até a distância as pessoas, e eu acertei um monte de coisa, errei também, enfim. Ah, eu percebi que aquele modo como eu fui conduzido a me encontrar comigo, e que até uns anos atrás me emocionava de falar e lembrar, era uma Uhum. maneira que eu tinha de levar as pessoas a compreenderem algumas coisas que elas não compreendiam. E de lá para cá, 2011, 2012, eu comecei a pegar pesado no lance da hipnose. O que que é hipnose, como que fundamenta e etc. Eu passei por diversas transformações, diversas formações, e eu acabei parando não, né? Tipo, eu pousei na hipnose não verbal uns 3 anos Uhum. atrás. E quando eu cheguei na hipnose não verbal, eu percebi que tudo aquilo que eu queria estava ali. Era um jeito de você ter uma chave na pessoa que está com dor na sua frente e girar ela. E a pessoa parava de sentir dor. Só que a maior parte das pessoas que fez o curso não entendia isso, porque eles foram com coisas pré-programadas na cabeça. Uhum. Pô, a gente está um tempão na hipnose verbal. Você chega e pega uma escola completamente diferente que não depende de verbalização, todo mundo assusta. Aí fica, mesmerismo, é isso, é aquilo. Não, não é, não é. É hipnose não verbal. Sei que eu gostei tão pouco disso que eu fui talvez o primeiro brasileiro a, a pesquisar mais a fundo isso e a desvendar como isso funcionava, de acordo com o método que o Giancarlo ensinou, que é basicamente científico, né? Ele explica o movimento, explica o que Uhum. acontece, como eu explico também para as pessoas. E eu acabei desenvolvendo a parte teórica da terapia dentro disso. E dentro dos bate-bola que eu tive com o Giancarlo depois, ele falou que ele também usa de modo muito semelhante, mas ele usa algumas outras coisas que, por frequentar lugares diferentes, ele acabou adquirindo conhecimento, como, Uhum. por exemplo, aquelas rodas de mesmerismo, o Giancarlo também frequenta, ele é um puta pesquisador. Aquelas
aquelas coisas de tarantismo, sabe? De desobsessão, expurgo e etc. Então eu tive a parte espiritual quando era pequenininho, eu acabei tendo uma ruptura disso, porque eu Uhum. achei que a ciência ia salvar tudo. E aí, de uns anos para cá, eu percebi que não é só um lado ou outro. O ser humano é feito das duas coisas. Sempre. O ser humano é, por característica original, místico. Mas ele Sim. também é curioso, buscador. Então, eu consegui juntar tudo isso nas minhas formações, no meu modo de ser. Então, o Gogo é essa colcha de retalhos que hoje ama a hipnose não verbal, talvez mais do que todo mundo que esteja vendo aqui. E eu acho que é uma puta de uma chave para a gente virar as dores das pessoas. Esse é eu. Como se fosse pouco, isso aqui sou eu. Coisa simples assim. É simples, para Né? mim é simples, vai. Não tem nada de simples aí, né? Uma história assim demora para ser construída uma história desse tipo. Até a gente ter percepção e consciência do mundo que a gente está, do mundo que a gente vive, do mundo à nossa volta, a nossa percepção. É. Porque eu passo por situações parecidas também, né? Eu vim de um extremo que eu era muito místico e daí eu saí do misticismo, eu fui para a ciência, esqueci tudo que eu via antes e eu caí de um extremo no outro e agora que eu estou me achando no meio. Né? Eu ia te perguntar essa coisa de se hipnose é só ciência, porque hoje tem uma briga, né? Porque tem que ser ciência, ciência, ciência. E eu ia te perguntar exatamente isso, e você já respondeu. Na verdade, Né? cara, eu vejo Eu, tipo, esse lance de hipnose. uhum, Existem profissionais no nosso país, e eu acho que no mundo todo, que eles têm a certeza de que tudo tem que ter uma metodologia científica para que é, funcione. E eles acabam colocando em descrédito o resto das coisas. Eu acho que é uma puta de uhum, uma ignorância, porque o próprio ser humano se difere dos outros animais pela capacidade de devaneio, de filosofar. é, Isso, você pegar até Jung, cara, o livro que eu tô lendo, ele fala isso, a capacidade de devaneio do ser humano é uma coisa que lida com a simbologia de um modo místico. Isso é muito interessante. Isso é muito uhum, interessante. Eu acho uma puta de uma bobagem querer levar 100% pro lado científico. O lado científico só vai me dizer o seguinte, isso pode ser replicado com outras pessoas. Acabou. O resto é filosófico. é, O resto é puramente filosófico. E se você não busca ser humano, você vai ser um macaco treinado. E você vai ficar repetindo. Eu preciso de evidência. Preciso... Não, cara. Tem coisa que não tem evidência e funciona pra caramba. tem. Você fala que tudo é científico, a gente cancela também as artes, né? Você cancela a dança, cancela a pintura, cancela a fotografia, porque nada disso é científico. Sim, existem os Né? A processos, filosofia, né? a filosofia principalmente, né? Existem processos que você pode descrever como acontecem. Isso não torna um processo científico, porque não existe uma metodologia. É só, eu sei como o cérebro funciona, ok, eu acho que ele vai funcionar assim, assim, assado. Tudo bem, perfeito, Uhum. justíssimo. Mas eu vejo hoje, eu tô sendo bem sincero nisso, cara. Eu espero que chegue um monte de gente para ver isso daí. As pessoas hoje que são essas que aderem 100% à ciência, usam a ciência como muleta para tentar tapar Uhum. o buraco do medo com algo que um homem Sim. falou. Isso é científico. É medo. Isso Uhum. é medo. Não é eu sou foda porque é científico. Não, isso é medo. Isso é cagaço, na verdade. Para mim, isso funciona como cagaço. É, eu sinto que é uma coisa, eu tenho respaldo. Ó. Eu fiz, é científico, se deu certo, deu, se não deu, é culpa da ciência também. É, também, E, é verdade. né? E tira o seu da reta por aí, é só ciência e acabou. É verdade, é bem isso mesmo. Né? E agora, como é que acontece essa bruxaria da hipnose não verbal? Como é que as pessoas apagam? Como é que você derruba? Vamos lá. Primeira coisa que eu acho que é muito interessante a gente falar, e eu tô procurando falar isso em todas as lives, você tá dando risada porque você sabe, acho que até o que eu vou falar. Hipnose não verbal não é mesmerismo. Hipnose não verbal não é magnetismo. Quando eu falo que a hipnose não verbal é uma técnica que é chamada de mesmerismo, eu Uhum, estou falando que o Fusca é chamado de sei lá, Mitsubishi. Entende? Eu uhum, tô transformando algo que já tem nome, eu tô transformando isso para algo que é generalista para que eu venda isso de uma maneira mais fácil. Então eu acho muito errado. uhum, Tem cursos aí, eu não vou falar nome para não dar pano para manga,
Mas tem coisas que as pessoas vendem mesmerismo como hipnose não verbal. Primeira coisa que eu acho, isso é uma desonestidade intelectual gigante. Segunda coisa, isso é charlatanismo, porque já existe mesmerismo. E por já existir mesmerismo, cara, Mesmer foi um puta de um médico. Um puta do médico, incompreendido, como eu acho, pelo menos com todos os gênios. Ele Sim, tinha a parte charlatã dele? Não, não tinha. Ele só queria preservar a obra dele, como Freud fez, e Freud é endeusado, porque ele criou a Associação Livre, ou Livre Associação, não lembro exatamente como fala, mas ele é criou método de associação livre. a Associação Livre. É. Ele criou isso, Jung teve que sair de perto, porque Jung não seguia, e Jung criou a dele, psicologia analítica, Uhum. para preservar a obra. Mesmer criou todo o movimento para preservar a obra, como hoje eu crio e outras pessoas no mundo, poucas, criam um movimento para preservar a obra que é do Giancarlo Russo. Ele foi o decodificador disso. Sim. Mesmerismo é uma coisa, magnetismo é outra, fascinação é outra, todas são muito legais. Nossa, que bichão, velho, desculpa. Imagina. Um pernilongo desse tamanho, Meu sabe esse Deus do pernilongo de boi? E o que é a tal da hipnose não verbal? O ser humano é dotado de habilidades sensoriais. Essas habilidades Uhum. sensoriais permitem que ele receba sinais de fora, que a gente chama de estímulos, e modifique coisas internamente. Então, tudo que é externo e gera mudança interna é considerado estímulo, tá? Quando eu tenho essa estimulação, eu posso usar estímulos externos, por exemplo é foda, por exemplo, para trazer sensações antigas, sensações boas. No livro que eu estou lendo do Uhum. Jung, um cara passa por um lugar, se não me engano é um médico, ele está falando com um paciente, caminhando, que aliás é uma coisa boa para terapeuta fazer, caminhar com o paciente. A simbologia disso é muito louca. O cara está caminhando com o paciente, de repente ele passa por um lugar, o médico, falando com o paciente, ele passa por um lugar, sente um cheiro de ganso, se emociona e pede para Uhum. retornar para o lugar que ele sentiu o cheiro. E aí, na história que Jung está contando, esse médico cresceu num lugar de criação de ganso. Então o cara tava, olha Uhum. que louco, o cara tava tratando a pessoa, passou e ele começou a ter sensações, ele se tratou junto também, ele teve percepções. E cara, a gente tem isso direto, com cheiro, com gosto, com som, um monte de coisa. Isso é muito incrível, isso é muito legal. Quando você recebe esses sinais, você pode trazer coisas que estão no seu inconsciente, ou seja, não são tão acessíveis. Você pode trazer coisas que estão no seu inconsciente pessoal ou coletivo. Eu, particularmente, acredito em inconsciente coletivo. Você pode criar coisas ou você pode reagir. E como que você reage a algo que dentro da hipnose não verbal a gente classifica como reação aguda ao estresse? Na verdade, isso é uma condição médica. Mas eu classifico como reação aguda ao estresse porque toda a experiência proporciona a ativação do nosso centro de perigo, que é a amígdala que está no meio do Uhum. cérebro. Então, basicamente, eu vou fazer movimentos, gestos e sons que são Um estímulos ritual, né? externos, exatamente, de forma ritualística. Uhum. Ou seja, estou seguindo passo a passo. Por isso que é importante frisar ritual. Dentro desse passo a passo, eu estou fazendo estímulos externos para gerar uma condição interna ou uma alteração interna. Quando eu consigo alcançar essa condição interna, o sujeito que está na minha frente compreende de modo muito subjetivo que ele está sofrendo algum tipo de ataque. Ele fica realmente muito desconfortável. E dentro desse desconforto, ele tem algumas escolhas, dentre elas, apagar completamente e Uhum. correr, ou bater, sei lá. Então, normalmente a gente cria todo o ritual para que a pessoa só tenha uma saída, que é apagar ou começar a desligar. Muito bem. Quando existe esse processo de desligamento, houve uma coisa muito importante que só é causada através dessa reação aguda ao estresse, que é o que chamam de quebra de homeostase. A química, o seu corpo quimicamente para de se regular por alguns instantes.
E não é assim, o corpo para 100% de regular. Não. O seu corpo para de se regular quimicamente em alguns instantes, agindo principalmente no cérebro, tá? Aconteceu essa quebra de homeostase, essa quebra do agente que é o cara que comanda o equilíbrio químico. Tudo desequilibra. E aí existe um processo secundário que começa a equilibrar todo o corpo. Então, entre esse processo de quebra de equilíbrio e reequilíbrio, todas as emoções que estão na pessoa, tudo que está exacerbado de carga emocional, que é química em essência, a tendência é que isso seja regulado junto com todo o restante da química corporal. Existe todo um processo fisiológico e anatômico que acontece que é muito bonito de se explicar. Vai mudar alguma coisa na percepção do aplicador? Vai. E vai mudar muito, porque ele sabe que o que ele está fazendo necessita de um movimento secundário, necessita de alguma coisa diferente acontecendo, de uma mudança de estado visual, plástico. Então, isso ajuda muito. Eu acho interessante explicar dessa maneira. E tem uma outra maneira que pode explicar também. Rituais. Quem está ouvindo isso agora já viu como que pode ser um Umbanda. Se não viu, pode procurar no YouTube, que é muito legal. E não tem que ter medo, porque é só uma expressão de fé. Vocês podem procurar por tarantismo, que é muito legal também. E o tarantismo é o que deu esse start para a criação da técnica do jeito que é hoje. No tarantismo, uma mulher, normalmente mulher, tá? Em estado de histeria, ou seja, ela estava com comportamentos que não são condizentes socialmente com a realidade. Ela estava falando alto, ela estava xingando. Cara, uma mulher que está estressada, é isso. É tipo, eu vou falar, tomar que não me mata, mas é tipo TPM, que descontrola totalmente. Eu pensei, mas eu não quis falar. Não, só uma cara de pau, fala, mas depois toma porrada, não tem problema. Eles colocam essa mulher deitada de alguma maneira ou sentada no meio de uma roda de música e canto. E essa roda de música ou canto tem uma cadência. Ela começa devagar e vai acelerando. E vai acelerando. Só que ela vai acelerando muito devagar. Então dá tempo do corpo da pessoa sentir aquilo como estímulo. E ela começa a... Eu vou falar vibrar, mas não é vibrar quanticamente. É só vibrar fisicamente. Ela começa a frequência é a mesma, né? A frequência dela entra na mesma frequência do tom e do ritmo das pessoas à volta. Exatamente. Entra em equilíbrio ali. Eles começam a ressoar do mesmo jeito. Ressoando do mesmo jeito, ela começa a acelerar junto com a música, até que ocorre a catarse. E o que significa catarse? Significa limpeza. Ponto. Limpeza, expurgo, qualquer coisa assim. Então, ela está num processo que, para quem trabalha com hipnose de modo muito errado, mas é o que é convencionado, para quem trabalha só com hipnose, que não é o seu caso, não é o meu, ela está tendo uma abreação constante, porque ela está fazendo coisas que ninguém sabe o que é. E a abreação, na verdade, não é isso, né? Se você for ver na parte psicanalítica, não tem muito a ver com isso, mas tudo bem. Então, ela está fazendo trejeitos e movimentos sinuosos e etc, etc. De repente, ela entra num processo catártico, que é onde ela começa a expurgar tudo aquilo. Então, ela vai ter aquele pico emocional gigante e vai apagar. E ela vai ficar apagada ali um tempo. Ou seja, toda aquela tensão que foi gerada antes simplesmente acaba, cessa de uma vez. Eu acho que a gente pode dar um exemplo mais prático ainda, Rodrigão, de falar que isso parece um acidente de carro quando você está envolvido no acidente. Gera aquela adrenalina toda, acelera tudo que você vê o tempo passar muito devagar, pum, quando bate o tempo volta ao normal. Existe uma distorção de tempo. E a gente sabe que existe distorção de tempo e espaço, né? É só você olhar o sol arrebentando com todo mundo ali, cada um com seus pesos. Então existe essa distorção de tempo e de realidade naquele instante. E a pessoa entra no processo e começa a catarse. É uma coisa que não é tão simples assim de explicar, porque eu estou tentando trazer, cada vez que eu falo sobre isso, eu tento trazer mais detalhes para as pessoas compreenderem. E não é uma coisa simples de fazer, mas quando a gente pega o jeito de fazer isso, é incrível. E não é só um processo de indução. Por que não é só um processo de indução? E isso eu faço questão de falar. Se existe o processo de quebra de homeostase,
Eu estou buscando a equalização química de tudo que está acontecendo. É essa que é a grande equalização química que vai acontecer. Se eu uso isso... A Pode falar. equalização química, porque as nossas memórias são químicas, né? Tudo, na Os verdade, nossos né? traumas são Tudo. fórmulas químicas ali que são constantemente desativadas. E Sim, daí o tudo. corpo fala, poxa, o que é que me trouxe aqui? O que Sim. me trouxe aqui não pode me trazer de novo. E aí acontece essa equalização, é isso? Sim, na verdade, eu prefiro seguir hoje como Jung fala, que a gente tem o inconsciente e a gente tem o consciente. Então, tudo Uhum. só não está acessível naquele instante. Existe um grande gerador de expressões que é o inconsciente. Está tudo guardadinho lá. Em algum momento isso sai, isso extravasa de alguma maneira. Ou, que é o nosso caso, durante a terapia a gente traz isso. Nós eliciamos isso no paciente. E quando o paciente está com aquela emoção muito alta, que a gente chama de emoção alta, e está tudo bem também, é só uma modo simbólico de falar, Uhum. a gente trata isso de modo químico. Quando a gente fala de ser humano, por exemplo, a gente estava falando de ciência. Ah, não adianta bitola na ciência. Não, não adianta mesmo, nem na ciência, nem na filosofia. Mas o ser humano é, em essência, 100% químico. Sim. Nós somos um caldeirão químico, nós só funcionamos por conta disso. Um exemplo muito simples. Se você pega uma pessoa que tem déficit de reaproveitamento de serotonina ou de reabsorção de serotonina no cérebro, ela entra em depressão. E aí, Uhum. 90% das pessoas vão falar que depressão tem uma causa fundamentalmente emocional. Na verdade, não. A depressão é uma tríade. Ela é química, ela é genética e ela provavelmente teve um disparo emocional. Por isso que a gente fala que não tem cura, tem remissão. Beleza, perfeito. Sim. Então tudo é químico, tudo. Quando a gente fala de desequilibrar o ser humano, é um desequilíbrio químico. Quando a gente fala de equilibrar, também é um reequilíbrio químico. E isso força o seu corpo a ficar vivo. É mais ou menos assim, na hipnose, quando a gente dá sugestão, eu preciso trabalhar alguma coisa que a pessoa precisa ter consciência daquilo naquele instante. É como que você falou já várias vezes, é um atalho. Tipo, eu tô pegando um baita de um atalho gigante que vai deixar o processo muito mais forte, porque a pessoa não vai ter mais barreiras para entender o que está acontecendo. Então, ela vai continuar levando isso de modo consciente para a vida. A hipnose não verbal, não. A hipnose não verbal, ela Uhum. vai fazer o processo e ela vai ter os insights durante o dia inteiro, durante vários dias. Já teve gente, eu comentei isso em aula, já teve gente que 2 meses depois de fazer um processo com hipnose não verbal, me procurou para falar que ainda tinha insights que estava continuando a melhorar. Tipo, é uma coisa muito, muito forte. Essa reequalização não é na hora também. Você desequilibra, ela leva dias para voltar completamente ao normal. Não é perigoso. Se alguém está pensando, ah, mas é perigoso. Não, não é perigoso. É saudável. Você faz isso a todo instante, só que em proporções minúsculas. Você não chega a ter um efeito de quebra de homeostase, mas você se traumatiza durante o dia. Então é bem semelhante. O que a gente faz, eu, o Rodrigo e algumas outras pessoas, é uma coisa que tem um peso químico muito maior, tem um peso fundamental também muito maior. A gente pode falar de filosofia, etc, né? E não precisa ter medo porque é gostoso, né? Eu já passei pela experiência diversas vezes os seus cursos. É verdade. E é uma experiência fantástica. Você se desliga, você fica deslocado, a sua mente fica completamente deslocada do seu corpo. Você tem consciência de tudo que está acontecendo, mas é como se você ao mesmo tempo não estivesse ali também. Tem algumas pessoas, pouquíssimas, cara, que apagaram, mas de apagar É. geral. Mas é pouco. É pouco. Normalmente as pessoas sabem, mas não tem, não é nem desejo, não tem força para sair daquilo, porque é uma situação gostosa. Eu acho que os nossos mecanismos químicos são tão inteligentes, eles são de uma finesse tão grande que você está sendo Uhum. atacado e você precisa sentir algum tipo de prazer para que você não tente sair de lá. Isso refletiria no mantenimento da vida, porque você pode ter, por exemplo, por um bicho que vai te atacar, você pode ter um membro arrancado e você não está sentindo, você está anestesiado, justamente para você não sair correndo e não morrer. É muito, o ser humano é um serzinho muito refinado, cara, muito refinado. Ó, Apesar de vamos muita gente lá, não achar, né? tem uma pergunta aqui do Clayton.
Manda aí. Se, perguntando se a depressão é a serotonina sendo produzida em baixo volume pelo intestino. Se isso tem lógica. E se a hipnose não verbal acionaria esse recurso para regular. Na verdade, cara, hoje existe uma crença que existe o segundo cérebro, que é o cérebro mesentérico, e que a serotonina produzida lá vai toda para o cérebro, etc. Eu compreendo, dentro do que eu sei, que a serotonina, sim, é produzida a partir do que a gente come, mas existe a serotonina que fica dentro de neurotransmissores no nosso corpo todo, que quando se fala que tem neurônio, tipo, tem muito mais neurônio no intestino do que na cabeça. É óbvio que tem. É claro que tem, é um puta de um órgão gigante, ele tem que ter neurônios receptores ali. Então, não é o que é produzido no intestino que vai totalmente para o cérebro. São coisas distintas. A serotonina que a gente está falando aqui é a serotonina que vai para o cérebro, e até onde eu sei, ela é separada dessa serotonina, ela só é produzida através de alguns alimentos específicos. Eu não sei como que é produzido, como que é o baixo volume de produção de serotonina. Talvez com uma alimentação muito irregular, uma alimentação ruim que não propicie isso. Mas o problema grande falta de exercício, falta de sono, né? É um conjunto de coisas, né? Não é sim, só... sim, é um conjunto. Eu não acho que a baixa produção de serotonina tenha influência direta na depressão como a gente vê hoje. Eu acho que o que mais acontece, você pode ver que tem uma quantidade imensa de gente tomando êxtados, porque o êxodos trabalha nas bombas de recaptação de serotonina no cérebro. Não, ele não aumenta a produção no intestino ou em aumenta a outro lugar. captação, né? Ele aumenta a captação, a recaptação, na verdade, exatamente. Ele aumenta isso. Então, eu acho que o problema da depressão, a parte química, além da serotonina, ela pode ser, por exemplo, vitamina D. Falta de vitamina D pode te levar até depressão também. Existem estudos que dizem isso. Sim. Uma condição genética também pode te levar. Mas o que eu vejo que é consenso, que é característico, é que sempre existe alguma causa, algum gatilho emocional que disparou tudo isso. E aí varia muito, varia, né? Como fala lá mais para os interiores, varia da onde você sentiu e como você sentiu. A não ser nos casos extremos, que é a área da Carol, né? Quando a pessoa toma remédio para bulimia, toma remédio, esqueci o nome agora. Para anorexia, a Carol era bulímica, na verdade, né? Não, quando a pessoa toma remédio que não consegue ir no banheiro para poder evacuar e acaba mexendo com toda essa química. Então, aí que tá. Eu não sei se diminui. Eu não sei. O que você falou, você tem certeza do que você falou? Ou você Sim, perguntou? tenho certeza. Ah, sim. tá, não, então beleza. Não, tem. Tá, então beleza. Então, agora nesses casos extremos, sim, porque a hora que a pessoa coloca tudo para fora, através do vômito ou através da evacuação e mexe com aquilo, o nível cai muito. O nível de serotonina de produção cai muito. Entendi. E daí afeta a captação também. Mas em casos normais, não é para afetar. Entendi. Daí você não tem produção por conta da falta de alimento mesmo, né? Você não tem o que queimar ali, né? Que gerar calor. Faz sentido, faz muito sentido. E aí ele perguntou, me tem diz, lógica Google, isso? Na não verbal, aciona isso? Cara, não dá para saber, velho. Se alguém falar para vocês que na hipnose não verbal aciona ou anula ou aumenta a produção de algum processo, de alguma química específica, eu gostaria de ver o estudo, porque a pessoa vai ter que aferir esse nível químico, e eu não sei como você faz para aferir isso. O que a gente sabe é assim, existem processos descritos, e é o que a gente usa. A literatura está aí para a gente poder usar e falar. O processo de prosêmica gera tal resultado na pessoa. Ok, ortostática. Estímulos que são vasovagais, né, que a galera fala muito errado, mas está convencionado, vamos usar também. Então, tudo isso tem descrição separada. O que a gente faz é juntar tudo isso e compreender como que funciona a interligação. Mas testar mesmo hormônio, eu não sei de alguém que tenha testado, cara. Eu também não sei nem como fazer, porque na própria hipnose clássica, você está em transe, entre aspas, na hipnose, e você está jogando videogame ou fazendo uma oração, o resultado é o mesmo. Como é que você vai diferenciar que foi isso ou que foi a outra coisa que causou essa mudança? Não dá. Se a gente for pegar uma linha mais da psicologia analítica, tudo isso tem a ver com símbolo.
E o símbolo é criado de uma maneira extremamente subjetiva. Como que eu vou saber? Tipo, eu me tornar símbolo é fato. Eu me tornar símbolo é algo que eu preciso para que eu me torne a presença superior ali no instante. Mas como que os símbolos criam as coisas dentro da nossa cabeça? Como que esses símbolos interagem com os arquétipos? Eu não sei. É a mesma coisa, tipo, não dá pra gente saber como que a química vai funcionar 100% ou não. O que dá para falar com 100% de certeza é assim, eu não sei. Pode acontecer, porque pela lógica pode acontecer alguma coisa. Eu não sei. Se o medicamento controla de maneira química, eu acredito que o restabelecimento da química até possa controlar, mas não vai ter o mesmo efeito de um remédio. O medicamento fica ativo por muito tempo. A hipnose não verbal fica, ela tem o pico que é da reequalização. O restante é mais subjetivo e talvez até mesmo cognitivo. E qual é o tipo de cliente? Qual é que você prefere, cliente ou paciente? Tanto faz, cara. Cliente, Tanto paciente. faz. Só não uso cobaia. Qual Cobaia é o Rodrigo. Eu tenho chamado de aluno ultimamente. Eu tenho chamado de aluno ultimamente, alunos de auto-hipnose. Legal, isso é uma boa também. Que tipo de clientes chegam para você? Como é que você faz essa apresentação da hipnose? Como é que é esse seu processo no consultório? Na verdade, por ter tido contato com médicos por muito tempo, você sabe por quê? Eu acabei compreendendo que eu não preciso dar explicação para a pessoa. Quando a pessoa vai num cardiologista, ela não precisa de explicação. O cardiologista não vai explicar a escola que ele fez, ele não vai explicar o processo que ele vai fazer, ele explica se a pessoa perguntar. Então, eu acho que como nós também somos diretamente agentes de saúde, não nos cabe ficar fazendo uma apresentação sobre nós. Cabe sim a gente fazer uma apresentação quando a pessoa pergunta como que eu ajo e eu sempre agi. O primeiro contato com o cliente é um momento que eu preciso estabelecer uma conexão muito forte. Eu vou dizer para você que é uma conexão a nível espiritual, porque a gente se doa muito. O negócio de rapport, simplesmente por ser uma conexão, já não me faz sentido, sabe? Então tem que ser uma conexão muito forte. Dentro dessa conexão, eu procuro conviver com o cliente o máximo de tempo que eu posso e entender ele. Eu preciso entender como se eu estivesse com um amigo me falando da dor dele. Isso, para mim, Hugo, é muito importante. Depois que eu compreendi a dor dele, eu vou começar a fazer anamnese. Mas não no papel, tipo, pegar um papel e preencher. Não. Eu vou conversar. Eu também não faço isso não, é só na base da conversa, Sim. até para não ficar um clima frio que afasta o paciente. Você tem que trazer o paciente para perto, não afastar ele. Sim, não ficar mecânico, né? Aquela coisa mecânica. Eu não curto isso também. Quando os melhores médicos que eu fui até hoje não faziam isso. Sabe, eles param e conversam, ele, peraí que eu tenho que anotar uma coisa. Ele pegava, anotava o que tinha que anotar. Então eu acho muito legal isso. Os casos que eu peguei, cara, é assim, eu percebo que eu tive fases. Desde 2015, 2016, eu tive fases. Em 2015, eram pessoas... 2015? 2014, 2015, acho. Eram pessoas que buscavam uma fluidez maior de um movimento mais holístico. Tipo, as pessoas queriam saber, queriam entender o que acontecia na vida passada, e etc. Depois de 2017, quando eu fiz a primeira formação em coaching entre 2016 e 2017, as pessoas começaram a me procurar, até pelo meio, por conta de resultados físicos, principalmente grana. Eu não fiquei muito nesse tempo, eu fiquei alguns meses, porque eu falei, cara, não dá para você iniciar um processo de mudança com a pessoa sem que ela queira mudar dentro. Não é externo, é sempre interno. De lá para cá, eu tive a fase de atender muita mulher abusada. Tipo, muita mulher. Muita. Toda semana era 8, 9 pessoas. E como eu fazia poucas sessões, eram pessoas diferentes. Eu fiquei 1 ano mais ou menos nessa. Então era muita gente abusada. Depois disso, eu comecei a atender casos mais diversos. Mas sempre que tinham algum abuso de fundo. Quando eu resolvi abrir o campo mental e falar, beleza, eu vou fazer psicoterapia. Não vou usar só hipnose, ou só um, ou só outro. Não, vou fazer tudo junto. Começou a aparecer um monte de coisa diversa, mas principalmente
mulheres. Isso é fato. A mulherada tem muito mais coragem do que os Uhum. homens. Tipo, vem em muito maior número. Tem. E sempre buscando compreender alguma coisa que estava lá atrás. Então, hoje, por exemplo, ontem eu atendi uma moça que tinha feito uma cirurgia super pesada, ela estava morrendo de dor. O Giancarlo me mandou mensagem para atender. Então, nosso nível de interação é bem íntimo. Uhum. Ele me mandou mensagem para atender a moça, eu atendi ela por aqui mesmo, porque ela mora no Brooklyn, ela estava morrendo de dor. Eu falei, não dá tempo de fazer hipnose não verbal, eu vou ter que atender aqui. Eu atendo pessoas com baixa autoestima. Eu acho que hoje, cara, eu só não atendo transtorno alimentar, por incrível que pareça. Por que por incrível que pareça? Porque eu estou editando todo o curso da Carol, que é o maior curso de transtorno alimentar que tem no país, quiçá um dos do mundo, porque ela pega muita referência fora. Eu sei porque eu estou fazendo, é um curso Então, você tá... fantástico. Quem não fez, pode se inscrever aí, não sei quando ela vai lançar de novo a próxima turma, mas vale a pena. Vale, é foda. O curso é do... Nossa, o curso é do caralho. E hoje eu acho que eu só não atendo isso, mas o restante, qualquer demanda que vem, para mim hoje é demanda, porque eu entendi, e isso talvez seja a coisa mais louca, cara. Eu entendi que tudo isso tem origem na simbologia que a gente dá para as coisas. Tudo, Uhum. tudo. O que é hipnose? Comunicação, só. Não é estado alterado de consciência nem porra nenhuma, é só comunicação. E para que a gente usa a hipnose de modo dentro da psicoterapia? Para a gente poder compreender a simbologia do que causou o evento ou o trauma. É uma coisa tão simples que a gente não precisa ficar inventando um monte de nomenclatura Uhum. nem nada disso. É uma coisa super fácil de entender. Hoje eu atendo praticamente qualquer demanda, exceto eu atendi também bastante. Não foi tanto quanto o pessoal que sofreu abuso, mas eu atendi bastante gente que estava querendo se matar. Uhum. Mas pessoas que anunciavam. A gente sabe que tem uma grande diferença entre quem anuncia e quem não anuncia, que é o perigo, né? Sim. Mas chega alguém na sua consultório e fala assim: eu vim aqui procurando a hipnose não verbal, eu vim aqui procurando Chega, cara. direta. Chega. Quando estava rolando o atendimento presencial só, hoje eu prefiro fazer mais o atendimento online quando eu faço. E se precisar Uhum. fazer presencial, eu vou até a casa da pessoa, que eu acho muito melhor. Nos últimos 2 anos, a maior parte das pessoas que... Eu acho que todo mundo, cara, que chegou para mim foi por indicação de alguma coisa. Por site foi Uhum. raro. Tipo, chegou por site, assim, fechou um processo. Dificilmente. Porque as pessoas... Uma pessoa experimentou hipnose não verbal, e aí falou para outra, e falou para outra, e falou para outra, e tipo, isso foi criando também uma aura mística em volta de algo que não tinha. E Uhum. aí eu falei, vou ficar desmistificando? Não, porque dentro da pessoa Não. tem o misticismo. E só vai funcionar se para ela for místico. Se para ela não for místico, eu estou Uhum. impondo meu ego. E aí, acabou. Exatamente, vamos usar o que está funcionando, né? Vou Lógico. parar o trem para quê? Deixa o trem em movimento. Sim, se eu tenho influência na linguagem, por que eu não vou usar? Eu tenho influência na linguagem espiritualista. Eu sei o que é por conta dos lugares que eu frequentei, das coisas que eu busquei. Nada mais justo do que falar sobre isso. Aí alguém pode se perguntar assim: mas é a mesma coisa que usa em igreja? Cara, é bem parecido. Na verdade, é bem Uhum. parecido, porque as pessoas beberam da mesma fonte que a gente. Aí a gente vai muito lá para trás. Aí a gente pega o ser humano, nossa configuração está aqui na Terra há mais ou menos 117 mil anos. Há 60 mil anos começaram a ter os agrupamentos sociais. Uhum. Há 9 mil anos a gente teve as primeiras civilizações lá do Egito. 9 mil, não, 9 não, 9, 10, 11. Mais de 11 mil anos, porque foi 9 mil antes de Cristo, né? Foi mais de 11 mil anos, verdade. Então, dentro de toda a nossa história de 6 milhões de anos, enquanto macaco mais evoluído, Uhum. é muito pouco tempo que a gente tem de humanidade mesmo, de falar assim, de Homo sapiens. O restante, cara, e Neandertal não tem nada a ver. A galera vai falar, mas e o Neandertal? O Neandertal é outra linha, não é, é o mesmo nome. Apesar de Né? eu parecer Neandertal, não é. E todas essas civilizações foram guiadas de algum modo por sacerdotes, por monges, Por né? pessoas que eram mais sábias e conseguiam enxergar através do próprio tempo. Aí eram xamãs, eram mestres, eram guias.
Não importa. O ser humano sempre teve um guia, principalmente na parte espiritual. Principalmente. E o que é a parte espiritual, se não o modo como nós sentimos o mundo? Não é algo intangível, é tangível. E não é ciência, é uma percepção. É uma percepção. Exatamente. Percepção, ciência vai ser. O dia que isso acontecer, eu quero estar vivo. E isso é tão assim porque eu acho que 90% dos cursos de hipnose que eu fiz, os cursos presenciais, tinham muito mais religiosos ali, pastores, padres e tudo, do que psicólogos, por exemplo. Sim. Eu atendi a presença ali sempre foi muito forte. Sim, eu atendo algumas psicólogas, né? Daqui de Atibaia também. E eu atendi uma moça. Tá me ouvindo? Sim, tô te ouvindo. Tá. Eu atendi uma moça que não faz muito tempo que ela falou para mim que a hipnose dentro da faculdade de psicologia, eles ensinam que a hipnose é lixo, que Freud não sabia fazer hipnose, por isso que ele abandonou, e Freud é um gênio e etc, etc. Aí eles esquecem de todo o resto das pessoas, tipo, esqueci de Jung. Jung, nesse livrinho dele aí, que é simples para todo mundo, ele fala de hipnose. E fala com uma maestria tremenda. A diferença é que Freud precisava fazer algo politicamente para deixar para o mundo. O intuito dele era muito nobre, ele precisava ter o reconhecimento por uma obra. Ele criou uma obra que é genial. Quem falar que não é genial é porque não entende minimamente. Eu não sou nem especialista em Freud. E eu acho que o cara era um gênio. Mas Charcot também era. Mas Mesmer também era. Mas os xamãs de 14 mil anos atrás também eram. Também eram. Cada um dentro da sua época, dentro dos seus limites de conhecimento que tinha. Exatamente. Exatamente. Sem falar que um é ruim ou não é. Não é, cara. Não é. Eu só acho ruim aqueles caras que vendem hipnose não verbal e entregam outra coisa. Isso eu acho desonestidade intelectual e eu vou arrumar encrenca, continuar arrumando encrenca. Porque treta é vida. Treta e vida é uma frase sensacional. Hipnose não verbal. Quando é que você não indica? Quando eu não posso controlar os efeitos físicos que vão acontecer. Para compreender hipnose não verbal, eu tenho que compreender um pouquinho de sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Quando você está sob uma reação de estresse, uma reação aguda ao estresse, ou processo de luta e fuga, que as pessoas chamam, existe uma aceleração do coração muito rápida. Existe sudorese, existe um envio de energia para o corpo todo, para músculos mesmo, para que você possa ter uma reação rápida. Em contrapartida, de modo antagônico, existe o sistema nervoso autônomo parasimpático, ou seja, ele é o inverso, na maior parte, pelo menos, das funções, ao simpático. Então, ele vai ocorrer esse desequilíbrio, vai acelerar, vai diminuir, acelerar, diminuir. Uma coisa muito simples, quando a gente toma um puta de um susto monstro, normalmente, a gente sente na base da cabeça que atrás alguma coisa, e ela desce rápido para os pés. A gente sente esquentar, esfriar, acelerar, desacelerar, vontade de ir no banheiro, falta de vontade. É o nosso sistema nervoso autônomo funcionando no pico. Se eu pego uma pessoa que é cardiopata, eu não sei até onde ela pode sofrer algum tipo de trauma ou desencadear algum tipo de crise diante da aceleração do coração. Uma mulher grávida, eu não sei até onde eu posso precipitar algo ali. Uma pessoa que não tem a percepção de realidade como nós temos. Por exemplo, um psicopata, um sociopata. Eu não sei como esquizofrênico. ele vai... Esquizofrênico. Eu não sei como ele vai reagir. Ele reage à fala sempre tentando aprender para poder aprimorar o próprio mundo dele. Ele não é doente, ele só tem uma condição de percepção diferente da gente. Eu não sei como que ele vai perceber aquilo a nível instintivo. Então, são coisas que eu não faço. Eu não faço de jeito nenhum, por exemplo, cardiopata e doente pulmonar. Principalmente doente pulmonar crônico. Grávida, eu ainda posso avaliar. Essas pessoas que têm essas distorções
esquizofrênicos, etc. Eu esqueci o nome da... Sofre de delírios e Isso. distorção de realidade. Delírio ainda vai porque pode ser um médium. E aí eu tenho que avaliar muito bem. Mas essa distorção da percepção da realidade, eu tenho que avaliar para saber... Alucinação, né? Isso, alucinação. A alucinação é complicado. Eu não sei até onde eu posso ajudar alguma coisa ou não. Então, eu avalio. Grávida eu avalio. E essas pessoas que têm essas distorções de realidade, eu também avalio. Depende da neurose que tem lá dentro. Mas além das limitações físicas, alguma limitação de questão, por exemplo, mudança de hábito, você recomenda? Não, para traumas sim, para traumas não. Tá, vamos lá, isso é legal também de falar. A hipnose não verbal, quando a gente está conversando, a gente está usando um processo que a gente chama de processo cortical. Ou seja, tem um setor do meu cérebro que é responsável por compreender as informações externas. Então, ele compreende e julga se aquilo é certo, se não é. Ele tem um estreitamento de laço com relações sociais também. É como se fosse um juiz dentro da nossa cabeça. E a gente chama isso de córtex pré-frontal. Quando eu preciso de cognição, ou seja, quando eu preciso de compreensão daquilo de modo cognitivo, eu prefiro usar a hipnose verbal hipnose verbal, na verdade, eu uso muito pouco, mas eu prefiro usar ou a psicoterapia, conversar para poder trazer à luz da consciência o problema, para que a pessoa comece a mudar, fazer a mudança interna, de acordo com as ferramentas que ela tem. Psicoeducação, né? Sim. Não deixa de ser psicoeducação. E tudo que eu preciso de modificação cognitiva, eu prefiro usar a hipnose verbal ou a psicoterapia pura, ouvir, falar, deixar associar, etc. Quando são casos que eu percebo que eu não preciso de um entendimento imediato, eu vou optar pela hipnose não verbal. E o que seria o não entendimento imediato? A pessoa tem ansiedade. E a pessoa desenvolveu ansiedade há 3 meses, ela veio me procurar. Se ela desenvolveu ansiedade há 3 meses e veio me procurar, provavelmente isso não se tornou um comportamento generalista. Ainda existem causas que a gente pode fuçar. Então eu vou não enraizou conversar. ainda, né? Ainda não enraizou, ainda é um processo mental, né? Ainda não se tornou um processo material. Ainda é um processo imaginativo. Enquanto ainda é um processo imaginativo só, com causas que podem ser aparentes, isso é o próprio terapeuta que vai julgar, eu prefiro fazer um processo cognitivo para que a pessoa compreenda e comece a mudar. Agora, se é um processo, isso eu estou falando, mas assim, tudo que a gente pode tratar com hipnose verbal, a gente pode tratar com a não verbal, tá? Sim. Tudo, absolutamente tudo. E com a não verbal a gente pode tratar até mais coisas. Mas, se eu tenho essa percepção de que a pessoa precisa de cognição para lidar com aquilo, eu vou trabalhar de forma cognitiva. Se eu tenho a percepção de que a pessoa precisa trabalhar com aquilo de uma maneira muito íntima, eu vou usar a hipnose não verbal. E por que eu vou usar a hipnose não verbal? Eu acabei de falar que tem uma parte do nosso cérebro que é responsável pela informação lógica, pela informação cotidiana, pela informação social. Mas existe uma puta de uma parte gigante do nosso cérebro que a gente não sabe ainda tudo que ela faz, eu quero que isso fique bem claro, que é responsável pela gestão emocional. E a gente normalmente chama isso de inconsciente. O processo da hipnose não verbal vai agir dentro do período e dentro da casca inconsciente. Ou seja, tudo que está ali dentro vai ser cutucado de alguma maneira. E cutucado legal, não é ruim. Então, tudo que eu preciso de uma compreensão emocional subjetiva, eu escolho a hipnose não verbal. Dores, por exemplo, fibromialgia. Eu posso trabalhar a fibromialgia de modo verbal. Um monte de gente faz isso. Mas trabalhar de modo não verbal cessa a fibromialgia na hora. A remissão é imediata. E ela dura muito mais tempo, porque eu não preciso corticalizar aquilo. Os gatilhos do dia a dia que me fazem ter uma crise de dor vão ser suprimidos naquele instante ou, possivelmente, vai começar a rolar um tratamento interno. Então é uma coisa, você compreende que não dá para tirar o misticismo disso, porque realmente é uma coisa, sim, até falando disso fisiologicamente, é uma coisa que soa mágica, é uma coisa muito legal. É muito difícil de explicar, né? É muito intangível todo esse processo. Exatamente.
Eu uso muito a hipnose não verbal num primeiro atendimento, para que a Hum, pessoa consiga respirar, para que a gente consiga fazer esse atendimento, para ela ter a percepção da realidade, para que ela hum. consiga racionalizar sobre o que está acontecendo. Porque a pessoa chega num estado tão. Parece que ela vai explodir no consultório, parece uma bomba chegando. Puta, E você eu tá uso a fazendo hipnose certinho. não verbal para a pessoa conseguir, opa, calma, o que, que eu vim fazer aqui? A pessoa não sabe nem o que foi fazer no consultório. E funciona bem, Né? Não né? consegue pensar, não consegue falar, não consegue explicar o que está acontecendo. Então eu uso para dar, para desacelerar, e Hum. daí começar o tratamento a partir daí, começar a reeducação a partir daí. Perfeito. Você está buscando cognição. Olha que interessante. É, Você está buscando cognição através do processo não cognitivo. Legal, hein? Isso também é legal, cara. O Giancarlo usa isso, ou usava pelo menos, dentro de hospital. Porque lá na Itália, fisioterapeuta é quem recebe as pessoas, quem faz a triagem. Triagem de dor, uhum. por exemplo, etc. Pelo que eu entendi, são eles que fazem. E ele usa a hipnose não verbal para estabilizar, para depois ir para o médico. Olha que coisa bonita, cara. É tipo você Eu pegar uma vi. enfermeira, aquelas enfermeiras mais antigas, que elas vão te cercando de cuidados e você não percebe a injeção. Uhum. A particularidade da comunicação delas é bem semelhante ao que a gente faz. Só que elas fazem isso de uma maneira pouco grosseira, elas fazem desviando o seu foco, que tem semelhança com o que a gente faz também. Se você for parar para pensar, tem uma semelhança plástica bem grande. E você lembra de algum caso curioso, algum caso interessante, diferente que tenha acontecido? Da hipnose, eu vou falando da hipnose não verbal, que foi o primeiro que veio na cabeça quando começou a Oh, live. uhum. Na verdade, tem dois que são interessantes. Um deles foi uma moça, ainda lá na outra casa que eu morava, lá no Arco-Íris. Ela foi para fazer uma sessão, ela queria fazer para poder desbloquear algumas coisas, ela tinha problemas de relacionamento. Ela começou a desbloquear e etc. E de repente ela se viu na frente de uma entidade africana. Ela não sabia me falar o que que era. Uhum. Detalhe, a moça era evangélica, mas evangélica assim Uhum. extrema, extrema. Ó, o tio Hélio aí, fala tio, boa noite. Uhum. E ela, durante o processo de hipnose, ela falou que ela começou a ver essa entidade. Eu fiz um acolhimento naquele instante, porque eu percebi que era parte, e aí a gente poderia Uhum. entrar na terapia de partes, né? Eu fiz ela conversar com aquela parte. Aquela parte foi incluída nela, isso foi muito interessante, Uhum. mas, de alguma maneira, aquilo abriu uma percepção X que a gente pode chamar de mediunidade, de percepção extrasensorial, qualquer coisa, não importa. Ela mandou uma mensagem uma vez falando que ela estava no centro de Bragança, ali na frente da loja, aquela loja de tênis que podia patrocinar nós lá, e ela falou que ela estava olhando para dentro da loja e tinha um monte de bodinho. Bode, pequenininho, pulando em cima dos Uhum. sapatos. Eu falei, mas pera, você tá falando para mim que tem bode mesmo? Mas ninguém tá controlando? Uhum. Ela falou, não, só eu tô enxergando. Eu, Só... cacete, eu fiz alguma coisa de errado na cabeça dessa mulher, né? Não é possível. Aí eu falei para ela, então faz o Desbloqueou. seguinte, desbloqueei. Só É. que, por ter mediunidade, por lidar com isso, saber que Uhum. a voz de comando é que, na verdade, o que importa na hora de uma crise, eu Uhum. falei para ela, respira, olha para os bodes e manda eles voltarem para o lugar. Ela fechou os olhos, pelo que ela me disse na ligação, Uhum. respirou e os bodinhos sumiram. Depois eu fiz de novo com ela, acho que mais uma ou duas sessões. Ela falou que ela ia enveredar para a Umbanda para poder conhecer a história, Uhum. que é muito legal você entrar numa. Sim. Não entrar para fazer parte, mas para conhecer, sabe? Eu acho tão bonito isso. Tem tanta cor nesse mundo que a gente vai deixar uma cor de fora. Aí ela começou a ir, mas depois de um tempo, por pressão de família, pressão de pastor e etc., ela acabou voltando para a seita religiosa da qual ela fazia parte. Uma outra que foi com hipnose não verbal, e essa moça passou comigo em tratamento por uns 6 meses, cara. Porque ela gostava de vir, ela vinha lá de São Paulo até aqui. Essa moça está num processo de descoberta muito bacana, já faz tempo, mas naquele momento ela estava saindo de um processo crítico que ela tinha sido deixada no altar. E ela não sabia o que estava acontecendo. Ela já tinha feito alguns rituais xamânicos, como, por exemplo, o cambô, Uhum. que é aquele do sapinho lá que você machuca a pele e passa veneno de sapo, Sim. ayahuasca, e tinha feito outras coisas. E ela pediu
para eu refazer o processo da ayahuasca, sem a bad. Eu, cacete, como que eu vou fazer esse negócio sem sugestão? Aí é aquele tipo de desafio que eu curto, né? Que você olha na aula lá, o nego fala pra mim, não tô entrando. Eu já olho de longe e falo assim, você tá fudido. Só isso. Eu refiz com ela o processo de ayahuasca. Ela tinha na cabeça o que ela queria. Ela não fazia ideia de como Uhum. chegar. Eu fiz o processo de hipnose não verbal, só que eu fiz de um modo absurdamente agressivo. A moça era pequenininha, eu consegui chegar muito perto e jogar ela para trás, segurando ela, lógico. Cara, ela passou pelo processo da ayahuasca. Na outra sessão, cara, foi muito legal, eu queria passar pelo Cambô, que é mais pesado ainda. Lá vai o tio Gogo, fiz passar pelo Cambô. E ela passou, cara. E até hoje ela fala disso. O resultado disso é que a menina se tornou extremamente espiritualizada. Eu acho isso muito bonito, cara. Eu acho isso muito legal. De ver, era um Eu bichinho imagino que fechadinho. E foi lindo, porque a menina, tipo, virou uma flor e abriu. eu imagino que tenha sido difícil porque quanto mais forte o processo, mais difícil é você calibrar, né? E você extrapolar a linha e o processo não acontecer. É aquele lance de, se você vai fazer hipnose não verbal, esteja pronto para encostar o nariz na outra pessoa. Se você precisa, você vai fazer. É questão de cara de pau, cara. Só isso. Cara de pau eu tenho de sobra. Graças a Deus eu tenho de sobra. Então, eu vou fazer fácil. Ó, tem uma pergunta aqui. Como saber se o cliente está entrando no processo não verbal? Jussivan, cara, você tem que calibrar o sujeito constantemente. E mesmo tendo bastante experiência na área, às vezes a gente erra. Porque às vezes a gente acha que não entrou, e aí você vai lá, pega o dedinho, levanta, o dedo fica. Aí você fala, opa, entrou, deixa lá. Então, é um ser humano tendo uma cadeia de reações, com outro ser humano na frente, gerando uma cadeia de reações e pensando em processos. Você tem que calibrar muito. E o que é calibrar a pessoa? Calibrar é observar o estado dela de repouso, que é o estado que ela está sem nenhum tipo de estímulo, e o estado que ela vai entrando a partir do momento que você vai fazendo os estímulos. Ela dá diversos sinais. Por exemplo, existe distonia muscular, que a pessoa vai cair para trás, os olhos se fecham, a pessoa pode ter tremores. Então tem um monte de coisa, mas tudo isso eu falo no curso. Tudo isso, aliás, eu falo exaustivamente isso no curso, né, Rodrigo? Tipo, eu falo muito disso. E é bom que fale, porque tem que ficar bem gravado, porque Sim. se você não pega o processo ali, um pequeno pedacinho que fica faltando, não dá certo. Exatamente. É por isso que eu não levo e eu não deixo levar a apostila na formação. Eu mando a apostila depois. O Rodrigo deve ter umas 10 diferentes. Eu mando a apostila depois para ninguém perder. Tipo, estou anotando. Eu vi que alguém começou a anotar, eu paro de explicar. Pode terminar de anotar então. Depois eu volto a explicar, porque você não pode perder o que eu estou fazendo aqui. Fora que, como se trata de algo que depende de interação humana, pele com pele, é muito próximo, quantas e quantas vezes eu tenho insights de ensinar alguma coisa de maneira diferente. Então, assim, todo curso é diferente. Toda formação é diferente. Porque todo processo é diferente. Depende de mim e depende da pessoa que está na frente. E falando em curso, quando é que você vai dar curso? Qual é o próximo? Qual é a próxima turma? Onde é que vai ser? Que dia que vai ser? Como é que faz para se Atibaia. inscrever? Para se inscrever é só clicar no meu perfil, vai na bio e tem um link lá, inscrição para a turma de Atibaia. Se eu não me engano, é dia 27 e 28 agora de março, que é o último fim de semana de março. São 2 dias de curso aqui no Hotel Faro. O Rodrigo provavelmente vai estar lá também. A Carol com certeza vai estar mais uma galera. Sexta vez já que eu vou? Rodrigo, Quinta ou é vez a ou sexta quinta, vez? ou é Por a aí. quinta ou é a sexta. Ou é a quinta ou é a sexta. Mas é bom falar que o Rodrigo é uma das pessoas que eu gosto de chamar para monitorar. Porque o Rodrigo não só monitora. Se eu precisar que filme, ele filma. Se eu precisar que faça alguma coisa, ele faz. Então é um cara que eu posso contar. É um cara que é ponta firme. Assim como a Carol também. Essa formação, então, a gente passa por conteúdo de rituais antigos, que isso é muito importante. A gente passa por conteúdo científico também, que é muito importante, mas a gente passa pelo conteúdo clínico. A intenção desse curso é que vocês aprendam como eu aplico na clínica.
E não é uma coisa que fala assim, o Gogo tirou do sovaco. Não, eu estudei pra cacete pra fazer isso, eu consegui chegar num consenso. E o jeito que eu passo para as pessoas é o jeito que elas usam na clínica também. O Rodrigo tá aqui, é uma prova, ele usa exatamente como eu uso. E funciona muito. Nos últimos cursos a gente teve casos clínicos, né? Tivemos atendimento durante o curso. Sim, sim. E isso é uma coisa que eu acabei adquirindo. Todos os cursos, a última parcela do último dia, que é a última metade do domingo, são reservados só para os alunos fazerem terapia nos outros alunos, como é rápido. Isso também é o único, eu garanto, isso eu estou garantindo. Hoje, dia 3 de março, é o único curso no mundo que propicia isso para o aluno na hipnose não verbal. Não existe outro curso de hipnose não verbal que tenha isso. Não é que eu estou vendendo peixe, eu tenho que falar que é um diferencial gigante. Mas Eu tô ali olhando para a pessoa, eu tô ali ajudando a fazer, eu tô ali falando, faz isso, faz aquilo, para que a pessoa saia de lá sabendo aplicar dinheiro. Eu quero que aplicar dinheiro, sabendo aplicar terapia. Eu quero que ela saia de lá sabendo que ela pode ganhar dinheiro ajudando pessoas. Não adianta nada fazer o curso, vou fazer o curso para aprender indução. Não joga dinheiro fora. Faz um curso, faz uma formação para aprender a usar isso na clínica. Não joga dinheiro fora falando que é só uma conduçãozinha. Não é, cara. Esse negócio é muito mais profundo. Outra pergunta aqui. É obrigatório fechar os olhos do cliente, o cliente fechar os olhos durante o processo? Não, cara. Isso também depende da sua dança com o cliente. Tem muita gente que fica de olhos abertos. Você pode deixar a pessoa lá. Não tem problema. Mas eu quero fechar porque para mim, enquanto terapeuta, não é confortável. Depois que a pessoa estatelou os olhos, depois que ela teve a midríase, que você vai perceber, passa a mão na frente, pega o olho da pessoa assim e fecha. Ela nem vai perceber. Ela não tá sentindo nada, cara. Você pode tacar fogo na pessoa, eu não recomendo. Mas você pode passar um isqueiro quente perto, a pessoa não sente. Existe um desligamento de todo o centro motor. Não tem como falar que não existe, cara. Só as funções básicas da pessoa para a vida continuam, óbvio, e de modo muito mais saudável do que quando a pessoa está atenta. Mas o restante esquece. A pessoa literalmente perde o controle do corpo naquele instante. Esse papinho de que na hipnose você não perde o controle é mentira. Óbvio que perde. Você está fazendo hipnose para perder o controle. Senão você não faria. Você ia soltar pipa. É simples. E é um momento que, quando você se permite que aconteça, é um momento muito bom. Essa perda do controle tem que fazer parte do processo. Tem. Se você está controlando, é assim, ó. Se eu tenho algum conteúdo traumático que convive comigo, eu não estou controlando ele constantemente. Ele vai vir para mim em sonho, ele vai vir para mim se tiver algum outro símbolo que dispare isso, ele vai vir para mim se eu começar a devagar, ou ele vai vir para mim dentro da hipnose não verbal, que venha na hipnose não verbal que eu posso controlar. Eu falo para os meus clientes, você está conectado ao problema o tempo todo, você não abre mão de estar conectado. A hora que você abrir mão de estar conectado, é que você vai resolver o problema. Exatamente, você tem que ver de fora. Né? Alguma coisa a mais, Gogo? Quer acrescentar alguma coisa? Acha que ficou faltando nesse papo? Não, nossa, eu falei pra caramba, cara. Você que vai falar pra mim, Gogo, puta, foi legal, não foi, sei lá. Pra mim foi ótimo, a não ser que você tenha sentido falta de algum ponto que a gente pulou, que a gente não comentou. Não, na verdade, sinto falta de fazer hipnose não verbal para as pessoas verem. É só isso. Eu não vou falar para você fazer porque eu caio muito fácil, né? E não vai ter quem desligue a live depois. Sim, é. Não, mas aí você já sabe como funciona. Aí é diferente, né? Como seja um curso online, o fato de não ter essa vivência pode atrapalhar o aprendizado? Josué, não atrapalha em absolutamente nada. Eu levei 2 anos para fazer essa formação, cara. Eu levei 2 anos testando. Eu levei 2 anos modulando de um jeito para que vocês pudessem entender. Eu cheguei na coisa mais básica. Eu precisava de simulação para que vocês entendessem. A pessoa que está comigo no curso presencial está olhando eu fazer várias vezes. Ela olha, ela observa, ela aprende através da observação e da cópia, da imitação, né? Dentro da formação online, você tem as mesmas coisas. A única diferença é que no presencial existe a vivência. Então, talvez você faça mais rápido estando no presencial, porque tem eu lá como carrasco particular.
No online, você vai ter o seu tempo para fazer. Ah, mas eu não posso ir até Atibaia. Ok, compra online. Você vai fazer depois o presencial com 50% de desconto. Hoje, o online está 997. O presencial está 1,5. Se você comprar o presencial, você tem acesso vitalício. Você tem acesso a todas as atualizações e lives e etc. E você vai pagar metade do valor no presencial. Ou seja, o valor do presencial dá para você fazer um e outro. Uhum. E eu vou falar, eu te ajudei a filmar o curso, então a gente Sim. filma as induções de vários e vários ângulos diferentes, para a gente conseguir filmar todos os detalhes, detalhes dos olhos do cliente, detalhe da boca, o movimento que ele faz. Né? A gente tomou Tá, todo esse cuidado na hora de produzir. tá muito detalhado, cara. Muito, muito. Tipo, eu acho que tem 20 ou 21 vídeos só de prática, fora a teoria. Existe, por exemplo, lá dentro, um vídeo do Denilson, que é da saúde. Ele. O vídeo tem 1h30, cara. Ele explica Uhum. toda a fisiologia muito melhor do que eu, porque ele é da saúde, ele é professor de anatomia funcional. Aí tem um vídeo do Rubens falando sobre como os sons influenciam a gente. Sabe, é conteúdo que não existe em nenhum outro lugar agregado desse jeito. Sim. Google, que dia vai ser o curso? Peraí. Eu estou abrindo aqui o WhatsApp aqui, deixa eu ver. Eu acho que é 27 e 28, se eu não me engano, agora de 27 e março. 28 de março, é. Uhum. 27 e 28. 27 e 28 de março, aqui em Atibaia. É um sábado e um domingo. Um sábado e domingo. Detalhe muito importante, gente, muito importante. Eu não sou professor de hipnose não verbal só aqui, tá? Eu também sou professor de hipnose não verbal na Europa. Eu ensino isso. Eu tenho turmas fechadas em Portugal, por exemplo. Eu tive que adiar isso para outubro, mas vai acontecer em outubro. Então, eu fui redesenhando, o Rodrigo acompanhou uma boa parte disso. Eu fui redesenhando toda a metodologia para que ficasse mais digerível, mais fácil da pessoa conseguir fazer na hora. E esse método é o método internacional, ou seja, quando vocês terminam a formação presencial, vocês têm um certificado de Practitioner Internacional de Hipnose Não Verbal. É só esse curso que dá isso para vocês. E é um certificado chancelado pelo Giancarlo Russo. Então, assim, é uma Não é pouca puta, coisa, não. não é pouca coisa, não. É isso aí, meu querido. Mais alguém tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta sobre hipnose não verbal, sobre qualquer outro tipo de hipnose? Aproveitar que a gente está aqui. Pode perguntar que a gente responde. Estamos aqui para isso. Aliás, se alguém quiser, uma moça perguntou aqui, foi a Mari. Se você quiser fazer, Mari, clica na minha bio, tem o linkzinho lá e você vai para o grupo do WhatsApp. Lá você pede o link, eu te passo o link para inscrição. Aí depois da formação, vocês têm a apostila. Enfim, é bem legal. Eu não vou ficar dando mais spoiler do que eu já dei. Só falta eu falar o que a gente faz na primeira metade do curso, que daí seria o spoiler máximo, né? E não só o curso, né? Porque a gente passa o dia inteiro no curso, mas depois a gente vai comer pizza e reúne todo mundo e a gente fica conversando, trocando experiência. Sim. E a amizade que sai dos grupos ali também é muito legal. É. Na verdade, isso eu acho uma coisa muito importante, cara. Porque a gente tem hoje amigo, por exemplo, tem o Cleiton que estava aí, que é lá de Balneário Camboriú. Aí tem gente que é do Amazonas, aí tem gente que é do México, tem gente que é dos Estados Unidos. Tipo, a gente faz amigos, cara. E isso é muito legal. As outras turmas de vários cursos de hipnose não são assim. Você terminou o curso, você não tem amigo, tipo, não teve convivência, são nichos. Ali a gente faz questão de juntar todo mundo no mesmo lugar, a não ser que a pessoa não queira, vai pro quarto dormir, sei lá. Que é raro, viu? É raro. Normalmente A todo mundo maioria fica bebendo fica. cerveja, né? E falando bobagem, fazendo bico. É legal. Tranquilo, Gogo. Então acho que é isso. Acho que foi uma live bem completa. Não, acredito que não tenha ficado nenhuma dúvida para trás. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com você, agradeço a sua presença, todo esse conhecimento e eu te vejo no próximo curso. Nos vemos daqui Aliás, a pouco. não. Eu te vejo no podcast. A gente marcou de gravar um podcast. Quando que a gente vai gravar? Quando que a gente vai gravar?
Depende de você. A live foi minha, o podcast é seu. Vixe, aí já deu. A gente vai marcar isso, então. A gente vai marcar. Vamos marcar, então. Rodrigo, obrigado pelo convite, obrigado pela chance que você está me dando de falar para a galera que segue aqui também, de desmistificar um pouquinho esse lance todo da hipnose e de deixar claro que a parte mística também é legal. Desmistificar, que eu digo, é tirar aquele lance do charlatanismo que a gente não precisa e deixar o místico no lugar místico dele. E tá tudo bem também. O equilíbrio é importante, não é nem um extremo nem outro, o equilíbrio. O caminho do meio, como dizia Buda. Né? Exatamente, que a gente tenta seguir, o caminho do amor, o caminho do meio. Bom, brigadão, Gogo. Obrigado para todo mundo que acompanhou a gente até agora e até a próxima. Tchau, gente. Valeu.